Aqui, Bruno, essa aí você pode responder, ó. Supondo que o Palmeiras seja eliminado da Libertadores, olha aí, Felipe, em seguida perca a liderança do Brasileirão e posteriormente seja eliminado da Copa do Brasil pelo Santos. Caramba, que tragédia, hein? Caramba, meu amigo. Bate na madeira aqui, Felipe. É, mas ele falou supondo, né? Supondo. Supondo. É. Você é visionário? Será que o Abel resistiria? O Thiago tá perguntando. Bom, a Leila tem falado que tá fechada com o Abel até o final do ano. Até o final do mandato dela, né, Bruno? Até o final de 2027, não vejo a Leila mudando de opinião nesse sentido. Eu demitiria. Não sei se o que você faria, Felipe? Eu demitiria. Você demitiria? Ah, caramba, vai virar corte isso aqui. Mas demitiria. Mas nessa condição ou já? Supondo que Se tudo isso acontecer. Tudo isso. Se tudo isso acontecer... Se tudo isso acontecer. Tá. Eu não sei se o Abel continuaria, mas acho que o Abel continuaria. Eu acho que isso está fora de cogitação, tá? Acho que por mais que aconteça tudo isso, acho que essa não é o cenário não, tá, Thiago? E a ESPN fez um corte aí da informação do Neymar. O maior técnico da história do Palmeiras não pode sair demitido. Que termine o contrato e depois siga a sua vida. Não faz o menor sentido para mim, ou seja, podem me chamar de conservadorista em relação a isso, mas ok. O Abel para sair por cima e o Palmeiras sair por cima com ele, se porventura quiserem um encerramento de contrato, que espera terminar o contrato, pô. Demitir o Abel ao longo da temporada com a história que fez, eu vejo com maus olhos. Isso é belas aspas, hein? Nossa, foi forte isso essa, para um corte viu? é bonito. Como é que é, Bruno? Então, o Abel, como é que você falou? Assim, só para eu pensar na manchete, o Abel, o maior técnico da história do Palmeiras, não pode ser demitido. É isso. É isso, né? Gostei dessa. O contrato, quando é que termina o contrato dele? Final de 2027. É até o mesmo período que acaba o mandato da Leila. Então pronto, para mim não faz sentido. Podem me chamar aí de conservador, conservadorista, o que bem entenderem, mas o Abel é tão grande e já entregou tanto pro Palmeiras e continua entregando, até porque eu não acho que ele seja e não esteja numa má fase absurda, vive de altos e baixos muitas vezes, mas o Abel, pela grandeza que tem, não merece ser demitido do Palmeiras. E o Palmeiras não merece demitir o Abel, que espere o fim do contrato. Eu assino o que o Bruno falou. Isso é um puxa-saco, Isso né? não quer dizer... Não, isso aí não quer dizer, né, Bruno, que você não possa criticar, fazer as análises, Sim. certo? Claro. Entender que o time não está jogando bem e que também é por escolhas e também é por responsabilidade, não é? Não, porque senão às vezes o pessoal vai falar assim, não está querendo reconhecer que o time está jogando bem ou jogando mal. Não é isso, né, Bruno? Você só está falando de tudo que representa. Tem que ser cobrado, tem que trazer reforços, depois tem que cobrar no dia a dia, tem que cobrar dos jogadores, tem que cobrar da Leila, todo mundo tem que ser cobrado. Se joga mal, tem... É que onde eu quero chegar, eu não acredito que o mau momento do Palmeiras faça sentido para uma demissão. O Palmeiras, por enquanto, tá vivo em tudo. E tá bem vivo em tudo. Tudo bem que a pergunta foi se perdesse aqui, fosse eliminado ali, mas ainda assim tem um Brasileirão inteiro pela frente, gente. E a gente sabe como é o Palmeiras no Brasileirão recentemente, o Abel no Brasileirão. Então, e tudo aquilo que ele já criou no Palmeiras, já fez pelo Palmeiras e vice-versa. O Palmeiras deve muito ao Abel e vice-versa. É que, nesse caso, como ele é nós estamos vendo, enfim, todo mundo pode falar com certa propriedade, mas estamos vendo a história da história. Porque o Abel, claramente, é o maior. A gente pode depois discutir se é o melhor. Mas maior, muito honesta, eu não vejo ninguém maior do que o Abel Ferreira no Palmeiras. E um treinador com essa história, com esse currículo, sair demitido, para mim é uma mancha que nenhum presidente ou nenhuma presidente merecia carregar. A maioria está concordando com você aqui, viu, Bruno? Ó, a Lari mandou, eu também assino. O João Gabriel mandou... Menos o João Martins aí, que falou que a minha opinião é de M3 pontinhos. Mas tudo bem, faz parte, respeito, pode ser. Não, mas o Rafael Pacheco falou assim, sou grato, mas acabou o ciclo. A Lari mandou que também assina e que concorda. O Pedro falou assim, concordo com você, Bruno Andrade. Vocês vão falar do Abel? Perguntou o Rômulo. A gente está falando, acho que talvez ele esteja vendo um pouquinho antes, tá? E o João Martins não concordou e talvez tenha sido um pouco deselegante. O que eu acho que pode acontecer nesse momento, né, Bruno? E aí vocês vão ter que trabalhar bastante. É o seguinte, se acontecer do Palmeiras, por exemplo, ser eliminado agora na Libertadores, sim,
na Copa do Brasil, ou mesmo se seguir na Copa do Brasil, mas cai na Libertadores, talvez tenha um recálculo de rota na questão das vendas, das negociações. Certo, Bruno? Porque a Leila ela tem batido o pé e não tem negociado nenhum jogador, porque ela quer ganhar todos os títulos possíveis nessa temporada. Certo? Então, vocês já trouxeram aqui pra gente proposta do Alan, tem sondagem do Flaco, teve a do Giai, que a gente já falou, e o Palmeiras não tem aberto mão de nenhum jogador. Sim. Se eventualmente ele cai cedo em uma dessas competições, isso pode representar um impacto financeiro de não acumular premiações. E aí aquilo que já estava projetado lá atrás, de negociar, de vender, de ter em vendas 360, 380 milhões de reais... Sim. Pode ter mais peso agora, já que em premiação o Palmeiras não vai conseguir isso mais para frente. Não é, Bruno? Vai ter um recálculo de rota, com certeza. Não é assim, claro que é uma opinião, não é uma informação, mas a tua opinião está bem ali corroborada com pontos importantes, faz total sentido. E ainda é isso, mesmo que ele caia na Libertadores, há todo um Brasileirão pela frente. O Palmeiras hoje é líder, o Flamengo está no encalço e bem, uma disputa que já não é novidade no futebol brasileiro, e para não ser 100% extremista, se porventura acontecer de Leila ou Abel pensarem no fim do ciclo, que esse fim de ciclo aconteça com a temporada terminada. Ou seja, em dezembro eles sentam para conversar e pensam o seguinte, olha, começar uma temporada do zero é melhor com outro treinador, seja o Abel falando isso, seja a Leila Pereira. A demissão por conta de uma eliminação... Para mim não faz o menor sentido. Na história do Abel, tá? Eu acho que há treinadores e treinadores. A gente pode cobrar, deve cobrar de todos eles, mas há treinadores que merecem ser vistos de outra forma por tudo aquilo que entregaram. E outra coisa, né, o Felipe, a Leila, o Barros, eles não tomam decisão olhando a rede social. No que eles estão muito certos. Por exemplo, se tomasse decisão de acordo com rede social ou opinião da torcida, tinha demitido o Abel quando não estava pedindo para demitir. Fatos, na semana passada, né? Então é claro que quando tem uma sequência de derrotas, é claro que o torcedor ele fica bravo e é normal. O torcedor pode agir assim. O torcedor pode, o dirigente não. Não deve. Então, por exemplo, tem uma sequência ruim de resultados. Olha o Luiz Castro com o Grêmio, pô. E o Luiz Castro não tem história nenhuma com o Grêmio ainda. Isso. E o Grêmio está convicto que com o Luiz Castro há chance de melhorar. Mas e depois você demite o Luiz Castro, paga o salário do Luiz Castro e contrata quem? O Palmeiras demite hoje o Abel Ferreira. Vai contratar quem, gente? O próprio Barba então, no Atlético. Tem que ser feito com calma, não pode ser feito da noite pro dia. E eu queria pegar um exemplo, né, do que estava acontecendo com o torcedor do Palmeiras nessa última semana. Tem os resultados ruins, aí qual que foi o diagnóstico do torcedor? E vou repetir, o torcedor ele tá bravo, ele tá com a cabeça quente, ele pode pensar e analisar da maneira que ele quiser. Mas era tá certíssimo o torcedor, né? O Abel escala o time com 3 zagueiros. Problema é os 3 zagueiros. Tá. Beleza, você não quer 3 zagueiros, voltou a linha com 4 jogadores e tem o Giai no time. Aí agora o torcedor acha que a culpa é ter o Giai no time. Sempre vai arrumar um culpado na história. Sendo que quando tomou o gol, por exemplo, contra o Cerro Porteño, não tinha 3 zagueiros. Quando tomou os 3 gols contra o Fluminense, não tinha 3 zagueiros, tinha linha também com 4 jogadores. Sim. Então, assim, eu tô dando um exemplo só, porque o torcedor vai na rede social, quer desabafar e ele vai encontrar o problema que for. Só que o dirigente não pode pensar assim. Vocês falaram da mudança de rota, caso o Palmeiras seja eliminado na Libertadores, mas esse tipo de mudança, assim, esse tipo de análise pode me causar uma preocupação, porque o Palmeiras é eliminado no dia 19 para o Cerro Porteño, certo? Pode acontecer isso, futebol. Aí o Palmeiras, a Leila decide vender um jogador. Isso, para mim, seria um sinal claro que você está abrindo mão, eu entendo que tem que fazer as vendas, é o caixa, mas você está abrindo mão das outras competições. Porque você não vai vender um jogador barato do elenco. Quando a gente fala de fazer um caixa, precisa de um jogador importante. Claro. Fala de Flaco, fala de... Do Alan, enfim. Do Giai talvez não tape tanto esse buraco, né? Sim, mas é um valor significativo. Isso. Mas você vender uma dessas peças na sequência de uma eliminação, eu acho que você mostra que é claro que você está abrindo mão de um planejamento para a temporada. A Leila fala, não vou vender nenhum jogador até o final do ano, vamos disputar as competições. Eu acho que seria um movimento muito arriscado do Palmeiras. E aí geraria ainda mais irritação do torcedor. O Juan Carlos mandou aqui, ó, se fosse pela rede social, teria demitido quando caiu para o CRB na Copa do Brasil. É verdade. Sim. Lembra? Aliás, o muro foi pichado com o nome do Abel, do Scarpa, do Veiga, do Rony.
Se fosse pela rede social, o Abel nem contratado tinha sido, né, Vicari? Convenhamos. Pô, aí você já foi lá pra trás, lá pro início. Agora, essa não deixa Mas de é ser... verdade. O Abel, o maior técnico da história do Palmeiras, vem do PAOK da Grécia, meus amigos. Naquela altura eu me recordo bem porque eu estava em cima dessa apuração. A esmagadora maioria não queria o Abel e achava um absurdo o Palmeiras contratar um treinador desconhecido que vinha do futebol da Grécia. Não era nem do futebol de Portugal, era da Grécia. E deu no que deu. Mas Exato. E também entendo, tá? Eles são certíssimos em reclamar, porque o torcedor tá sempre certo. Mas eu entendo... E é isso daí. Não, é isso. Então, acho que são duas coisas, né, Bruno? O torcedor, ele pode reclamar, ele pode desabafar. Eu acho que ele não pode, assim, ser ingrato. O torcedor não pode ser ingrato e não pode ofender. Já que o assunto é Palmeiras, só para passar uma bola rápida aí, para não depois ter que ficar voltando, etc. Do Kaique, goleiro, hoje terceira opção. Coisa rápida. E aí a gente toca o pau e continua em outros temas. Eu trouxe no fim de semana a informação e agora trago uns detalhes a mais, mas no fim de semana o Sporting de Portugal abriu conversas com o Palmeiras pelo Kaique, goleiro hoje reserva, né? Carlos Miguel, Marcelo Lomba e o Kaique, que teve emprestado aqui em Portugal nas 2 últimas temporadas, o Nacional da Madeira e anteriormente o Farense, de Faro, da zona do Algarve. O Sporting procurou o Palmeiras, avisou que quer o jogador, mas só vai avançar com uma proposta quando fechar a saída do goleiro reserva hoje aqui. O Sporting tem o Rui Silva, titular também da seleção, reserva na seleção, titular no Sporting. O reserva é o João Virgínia, também português. Ele quer sair, mas o Sporting, para contratar o Kaique, primeiro precisa resolver a questão do João Virgínia. Então é isso. Sai João Virgínia e aí sim entra Kaique, jogador do Palmeiras, voltando então para Portugal. Boa informação, então, que o Bruno Andrade traz pra gente. Olha... A torcida tá pegando no pé do Carlos Miguel, hein? Tá. Como tá pegando e ele no tá pé? mal mesmo, né? Tá, mas mal. já começam a falar assim, tem que tirar o Carlos Miguel, tem que vender, contratar sei lá quem. Até vi um pessoal nas redes sociais, no X, falando assim, o Emiliano Martinez vai sair da Aston Villa, Palmeiras tem que ir atrás dele. Viu muita gente falando isso aí, muita gente. Mas e aí, Danilo? Comparando agora os dois. O Flamengo reage, o Palmeiras definha. Eu já ouvi várias palavras, definha, evapora, esfarela, enfim, uma análise dos dois. Não, o Flamengo ontem, sabendo já do resultado do Palmeiras, topou mesmo assim poupar jogadores e a gente sabe que dependendo do resultado, se o Flamengo não tivesse jogado tão bem, o Leonardo Jardim ele ia ser pressionado por isso, mas não. O Flamengo passeou, foi um jogo treino e deu tudo certinho, porque conseguiu poupar jogador aos 60, já conseguiu fazer algumas trocas ainda. Então, assim, foi o sonho, o fim de semana dos sonhos para o Flamengo, porque viu o Palmeiras perder, tomar uma virada em 8 minutos, como você disse na abertura, uma coisa que normalmente não acontece, e conseguiu passear, e agora está teoricamente tranquilo entre aspas, que é um jogo dificílimo contra o Cruzeiro, mas pelo menos fisicamente conseguiu cumprir a sua missão para entrar em campo e quarta-feira poder fazer valer o mando. Em contrapartida, o Palmeiras está como eu disse, esfarelando, né? Dessa vez, aí no Maracanã, o Abel Ferreira tentou fazer uma troca, parou de jogar com os 3 zagueiros, jogou com 2, voltou a jogar com Giai e Piquerez. Giai, meu Deus do céu, cada vez pior. É inacreditável, porque parece que ele não pode piorar e ele vai e piora. O time teve 15 primeiros minutos bons e depois foi melhorar um pouquinho quando ele colocou o Maurício. Aliás, esse é um bom ponto de questão. O Abel estava nervosinho lá na coletiva, tentou interromper repórter, não respondeu algumas perguntas, mas uma boa questão para ser respondida é porque o Maurício sumiu do time assim. A gente entende, ele compete diretamente com o Flaco, ok, mas dá para você, como treinador, tentar achar um espaço para os dois, porque o Maurício voltou da Copa muito bem, estava fazendo gol, sumiu contra o Cerro Porteño, nem entrou entre os substitutos contra o Fluminense. Eu estou falando isso, não estou nem falando isso porque fez o gol, não. Estou falando isso porque deu outro ritmo para o meio de campo do Palmeiras. No segundo tempo foi o melhor momento, foi quando o Maurício entrou, conseguiu o Palmeiras trocar passe, conseguiu parar de tomar pressão do Fluminense. Então, essa é uma pergunta para o Abel. Tem perguntas, como eu já disse na semana passada, para o elenco também. Eu não entendo como o senhor Vitor Roque não consegue mais dominar uma bola. Assim, sinceramente, é um negócio inacreditável, porque se a gente está falando do desempenho do Palmeiras que esfarelou o Vitor Roque voltando de lesão,
Pode falar que é só a lesão, não sei, mas ele não consegue dominar uma bola simples. Não é que eu não tá fazendo gol, não. E às vezes você vê, Palmeiras tem uma característica. Perdeu a bola, o Arias volta, que nem um relâmpago para voltar. Às vezes o Flaco Lopes tá voltando. O Vitor Roque não. O Vitor Roque olha, põe a mão na cintura, anda devagar. Então, mais uma vez, questiono aqui, como eu disse a vocês, acho que o Abel precisa ser muito questionado, mas algumas figuras do elenco também precisam responder algumas perguntas. E para emendar já, uma outra coisa sobre a pressão que eu quero falar rapidinho, a Leila Pereira, ela tomou um rumo diferente do que o Palmeiras tomou nas últimas temporadas. Ela topou colocar o desempenho esportivo pressionando as contas. A gente vai lembrar quantas vezes o Palmeiras, o Abel, a Leila, o Gagliotti, falava assim, olha, a gente não pode contratar porque a gente não tem dinheiro. Nos últimos anos o Palmeiras contratou bastante, mas tinha Endrick, tinha Estevão, teve Vitor Reis para cobrir as contas. Dessa vez ela deu all-in. O que significa dar all-in? Ela não vai vender ninguém, não vendeu o Alan, não vendeu o Flaco com grandes propostas. A dívida, a diferença do Palmeiras, do que tem para receber, do que pode pagar, sexta-feira, Finanças do Esporte, programa que Massini, PVC e Rodrigo Matos mostraram, é de quase 600 milhões. Isso significa que mesmo que o Palmeiras ganhe Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, que está muito longe de acontecer, ainda tem um buraco. Porque se o Palmeiras ganhar tudo isso, significa aí 300 e poucos milhões, mais um pouco de renda. Lembrando que metade disso fica com o jogador, mais uns 10%, 20% de imposto, o resto entra para o Palmeiras. Ou seja, as contas do Palmeiras estão bem pressionadas. O que significa isso? Quanto antes o Palmeiras perder, mais rápido o Palmeiras vai ter que vender. Palmeiras perdendo na quarta, de repente já seja o caso de vender. Ou apostar na janela de dezembro, que